Gente, Pedro Dulce é pastor presbiteriano, é capelão do Colégio IP, um colégio presbiteriano lá em Goiânia, e é membro do movimento Mosaico. Esteve com a gente nesse fim de semana, ministrando sobre fé e política, né, na nossa conferência. E nós vamos orar por ele agora, e eu tenho certeza que os irmãos vão ser abençoados com o nosso irmão. Pai Celeste, nós damos graças ao Senhor pela vida do Pedro, pela vida da Carol, pelo bebê que está vindo, pela porta de ministério que o Senhor abriu e as coisas que o Senhor já realizou através da vida do Pedro nesses últimos anos, através de palestras, livros, amizade. Usa o Pedro também nessa manhã. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor. Amém. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz, privilégio estar aqui com vocês. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gênesis, no capítulo 3. Livro de Gênesis, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 8 até o verso 24. Gênesis 3, 8 ao 24. Por favor, obrigado, Daniel. Ficou bom. Obrigado. Gênesis 3, 8. E eu vou pedir para que você não feche sua Bíblia, porque a gente vai retornando a ela ao longo da manhã. Gênesis 3, 8 diz o seguinte: Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde estás? O homem respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Deus lhe perguntou outra vez: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? E respondeu então o homem: A mulher que me deste deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: Que foi que fizeste? E ela respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Serás maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo. Andará sobre o teu ventre e comerá pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. E disse para a mulher: Multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Com dores dará luz a filhos. O teu desejo será para com o teu marido, e ele te dominará. E disse para o homem: Porque destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste feito, porque és pó, e do pó tornarás. Adão chamou Eva, a sua mulher, porque ela foi a mãe de todo vivente. E o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e para a sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Agora o homem tornou-se como um de nós, e conhece o bem e o mal. Não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. E havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim, no Éden, os querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da Tua palavra, então fala conosco, nos instrui, nos conduz através dela, para que a gente possa compreender qual é a Sua vontade para nós, hoje, aqui e eternamente. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A gente tem testemunho no Novo Testamento que Moisés foi quem escreveu e coordenou todo o livro de Gênesis. Isso significa que foi uma obra que foi editada por volta de 1500, 1200 antes de Cristo.
O contexto em que Gênesis foi escrito é o contexto ali do Oriente Próximo, que existiam muitos relatos sobre a origem de todas as coisas. Provavelmente o povo da aliança estava ou saindo do Egito rumo a Canaã, ou já estava no deserto. E Deus sabia de onde eles tinham vindo, de todos os mitos e mitologias que davam explicações sobre a origem ali no Egito e para onde eles iriam em Canaã. E eles, então, para não serem um alvo fácil das outras visões de mundo correspondentes ali, Deus aprove, na sua vontade, dar um relato sobre as origens para nós. E Gênesis é muito interessante porque, sem sombra de dúvida, ele é uns 60% de toda a teologia bíblica do Antigo Testamento, porque grande parte das grandes questões que nós temos estão respondidas aqui. E é muito interessante como Gênesis vai contradizendo deliberadamente essas mitologias da época. Por exemplo, um povo que estava saindo do Egito, em que o sol era uma divindade personificada ali, ele é criado, ele não é divinizado, ele não é nem chamado de sol. Ele vai mostrando como cada uma das coisas são diferentes do próprio Deus, que Deus ia criando cada uma delas pelas suas palavras. E quando isso ficava muito claro para o povo naquele contexto antigo, mas quando eu e você, habitantes do século XXI, olhamos para Gênesis, muitas pessoas têm a tendência equivocada de procurar respostas para as nossas curiosidades biológicas, científicas, sendo que isso seria muito snobismo cronológico, a gente pensar que Moisés escreveu sobre isso para nós. É claro que Gênesis não foi escrito para satisfazer as curiosidades científicas do século XXI. Isso não significa que ele não é verdade, que ele não é histórico, mas isso significa que ele tem outro propósito. Enquanto a ciência é muito descritiva e se ocupa em descrever fenômenos e a experiência, Gênesis é prescritivo. Ele tem propósitos teológicos de nos fazer entender em uma representação literária como que a criação toda ela foi destinada a ter uma compreensão muito clara da aliança que Deus tem com o mundo. O mundo todo depende da palavra de Deus, da vontade, dos seus propósitos e da sua presença. E quando nós vamos entendendo isso, Gênesis se torna uma mensagem muitíssimo relevante para mim e para você, mesmo que você tenha uma sensibilidade científica muito aguçada. Gênesis, a estrutura dele, em como ele foi dividido por uma estrutura chamada Toledot, que é uma palavra hebraica que significa esse é o relato da geração de, ou relato da geração do fulano, de Adão, de Noé, de Abraão. E esse texto que nós acabamos de ler, ele está dentro do primeiro Toledot, que não leva o nome de uma pessoa, mas é o relato da criação, da geração dos céus e da terra, que começa no capítulo 2, no versículo 4, e vai até o capítulo 3, no versículo 24, como nós lemos aqui. E tem uma coisa muito interessante que me fez, inclusive, escolher esse trecho em específico e não outros, para expor aos irmãos hoje. Existe uma outra estrutura literária aqui que é chamada quiasmo. O que é isso, Pedro? É uma estrutura de espelhamento literário. Pega a sua Bíblia aí que eu vou te mostrar. Olha para mim, vira um pouco a página e vai no capítulo 2. Você perceber o que o autor está querendo nos comunicar e como que essa passagem é central. No capítulo 2, do versículo 4 até o versículo 17, ele narra a criação do homem. Aí você vai voltar para o capítulo 3 e você vai ver que o versículo 17 ao versículo 24 fala do castigo do homem. Então Deus cria o ser humano e depois castiga esse ser humano. Agora volta lá no capítulo 2. Você tem a criação da mulher no capítulo 2, versículo 18 até o 25. E aí você volta para o capítulo 3, no versículo 16, você tem o castigo da mulher. Então, vocês estão percebendo o que é um quiasmo? A criação do homem, o castigo do homem. A criação da mulher, o castigo da mulher. Aí o capítulo 3 tem a conversa da serpente com a mulher, a tentação. Capítulo 3, versículo 1 ao 5. E depois tem a conversa ou o castigo de Deus para a serpente. E aí então a gente chega no centro. Essa estrutura, esse quiasmo, servia para quê? Para complicar a leitura, Pedro? Não. Servia para mostrar qual que era o centro do argumento do autor, que é justamente o versículo 6 até o versículo 13. O pecado do ser humano e como que Deus reagiu ou ele cobriu esse pecado.
E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar com vocês essa manhã. De maneira geral, então, essa grande toledote, que vai do capítulo 2 até o final do capítulo 3, é a tentação do primeiro Adão. O ser humano havia sido posto num jardim que era o centro do governo e da operação de Deus para todo o mundo, um templo sagrado, o centro das ordens e as ordenanças de Deus. A mulher foi criada e colocada ali junto com ele. Esse é o primeiro casal da aliança com Deus. Foi feita para ser administrada por um pacto, por uma aliança de obras. Eles tinham obras. Deus falou assim, olha, vocês vão crescer e se multiplicar, vocês têm uma ordem de se relacionar comigo, de se relacionar entre vocês, de se relacionar com a terra. São os mandatos culturais, sociais, espirituais. Só que, de maneira muito específica, a gente tem um fracasso aqui no capítulo 3 de Adão, do primeiro Adão. A aliança das obras foi quebrada e já começa aqui com as ações de Deus frente ao pecado do primeiro casal da aliança, o que ele chama de pacto da redenção. Ou seja, o tema da passagem aqui é duplo. Eu quero fazer 2 movimentos com vocês. Eu quero que vocês entendam, primeiro, as consequências do pecado do ser humano para aquelas 3 ordens que Deus deu e como que Deus reagiu diante dessa situação. Porque, às vezes, nós temos um olhar para essa passagem específica aqui de muita dureza de Deus para com o ser humano, de muita dureza de como Deus reagiu frente àquele pecado. Só que o que eu quero mostrar para vocês é que é um texto cheio de graça de Deus e de redenção de Deus, que não só com Adão e Eva, mas para mim e para você. Portanto, ainda que ele fale de pecado, de desordem, como o pecado trouxe desordem a essas ordenanças de Deus, ele também, de certa forma, fala da graça de Deus. O Francis Schaeffer, falando a respeito disso, num livrinho chamado Gênesis no Tempo e no Espaço, ele fala que os evangélicos muitas vezes enfatizam a primeira separação aqui, ou seja, a nossa separação com Deus, mas se esquecem de enfatizar adequadamente as outras, a nossa separação entre nós e a nossa separação com a realidade. Então, a primeira lição que a gente aprende nesse texto aqui é que a gente percebe que o pecado colapsou as relações espirituais porque Adão e Eva se esconderam de Deus. Olha o que diz o versículo 8 de novo. Vamos ler de novo para mim. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor, Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde estás? E o homem respondeu, ouvi a sua voz no jardim, tive medo, porque eu estava nu e por isso me escondi. A primeira pergunta que Deus faz aqui, de onde ele está, não é uma pergunta ingênua. Ele não estava querendo saber onde que você está geograficamente. Claramente não é uma pergunta aqui que diz sem propósito. Deus sabia onde eles estavam. Eles estavam no jardim, eles estavam fazendo a mesma coisa que eles faziam todos os dias. Na viração do dia, Deus estava ali. Só que Adão, naquele dia específico, fugiu da relação com Deus. E a primeira coisa, então, que o pecado colapsou, que ele trouxe desordem, foi da relação do ser humano com Deus. A morte da relação que era perfeita com Deus já não acontecia mais. O que a gente tem aqui é Deus atrás do homem, porque ele não iria deixar o homem onde ele estava. Já veja o primeiro movimento de Deus em direção ao homem. O homem que se escondeu e Deus vai ao encontro dele como ele ia todos os dias. E ele falou, Adão, onde que você está? Porque eu estou aqui. Apesar de você não ter medo da minha presença, da minha relação, eu estou aqui. E aqui a gente vê a primeira reação, uma reação, inclusive, muito psicológica, de medo. É a primeira noção que a gente tem sobre isso aqui, como consequência do rompimento da nossa relação com Deus. O que isso ensina para mim e para você? É que, apesar de nós termos sido criados seres de relações espirituais, de relações com Deus, de termos no nosso coração um senso da divindade, a semente da religião, como dizia João Calvino, a nossa relação com Deus foi desordenada por causa do pecado. De tal forma que hoje as pessoas continuam nascendo com esse senso da divindade, só que ele está tão apagado, ele está tão distorcido e desordenado na vida das pessoas que tem gente que nasce e não crê que Deus existe. Ou tem gente que até acha que ele pode existir, mas não se relaciona com ele. Isso mostra como que a nossa relação espiritual foi corrompida pelo pecado. A primeira ordem, o primeiro mandato foi embora. Agora, Gênesis não fala só sobre isso. Versículo 11 até o versículo 12 mostra como que o pecado colapsou as nossas relações sociais, porque Adão e Eva se esconderam um do outro. Olha o que diz o versículo 11 e o versículo 12. Deus lhe perguntou outra vez, quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem, a mulher que tu me deu, deu-me da árvore e eu comi.
A segunda pergunta, então, que Deus faz aqui, depois de ele perguntar onde, ele faz uma pergunta quem, e também não é algo ingênuo, pois era a única auxiliadora que Adão tinha junto com ele. Tinha sido criado, inclusive, para isso. E isso diz respeito às suas relações pessoais. O pecado também colapsou as relações do primeiro casal. Se você ler depois na sua casa, para você lembrar, Gênesis 2, do 24 ao 25, é uma relação perfeita. Ele olha para ela, as palavras não dá tempo da gente tratar aqui, mas auxiliadora e idônea, não tem a ver com submissão, no sentido que ela ia me auxiliar, mas quem ia fazer a coisa importante era eu. Está falando sobre como ela tinha dignidade igual, e ele olhava para ela e dizia, ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ou seja, ela é igual a mim. Ele podia olhar ela no olho, e a primeira coisa que Adão fez foi fazer um poeminha para Eva. As únicas coisas que a gente tem registrado de Adão é um poema, versículo 24 ao 25. Isso mostra que eles tinham plenitude no seu relacionamento, mas agora Adão vira para Deus e fala assim, foi a mulher que o Senhor me deu. E acabou a relação entre eles. Agora, o que caracterizava a relação entre os dois é omissão, ausência e culpabilização. Ou seja, a culpa, inclusive, é de Deus por ter trazido essa mulher para mim. A responsabilidade era dela, dele, mas não era minha. A ausência de Adão agora caracterizava a relação que antes era uma relação harmônica, poética e romântica. O que isso ensina para mim e para você, meus irmãos? Que apesar de nós termos sido criados seres relacionais com as outras pessoas, como muitas dimensões da Trindade que só seriam possíveis serem vivenciadas em casal ou em relações humanas, o pecado colapsou isso também. E agora as nossas relações são marcadas por disputas. Inclusive, Deus está dentro dessas disputas, ou Ele é usado para essas disputas entre nós. Foi a mulher que o Senhor me deu, foi ela a culpada, a responsabilidade é dela. A gente percebe como o pecado desordenou também as nossas relações sociais. E, por fim, a terceira e última parte dessa primeira parte que eu estou querendo mostrar para vocês, a gente sabe que o pecado colapsou as relações culturais, porque Adão e Eva se esconderam entre as árvores. Olha que interessante o que diz o versículo 8 e o versículo 13. Versículo 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim, no final da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Versículo 13. E o Senhor Deus lhe perguntou à mulher, o que foi que fizeste? E ela respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Vejam que eles se esconderam de Deus, se esconderam um dos outros e se esconderam entre as árvores. O que essa terceira pergunta é uma pergunta pelo porquê, ou seja, qual a motivação, o que aconteceu para que você chegasse a isso? Ela respondeu, a serpente, um animal da criação. Ela me enganou. A criação que era para ser subjugada por Adão e Eva, a criação que eles tinham uma ordem de dominar, ela havia dominado, enganado a eles. As árvores que eram feitas para o seu desfrute, em que Deus tinha falado, olha, de todas as árvores vocês podem comer, agora são meios deles se esconderem. Claramente aqui a gente percebe como que o pecado colapsou as nossas relações com a criação, com a cultura. O primeiro casal que foi escolhido para ser colocado ali como sacerdotes da ordem natural, para serem corregentes de Deus, foram enganados por eles não obedecerem a Deus. E isso trouxe apenas mais desordem entre eles e com a criação. E o que isso significa para mim e para você hoje? Apesar também da gente ter sido criado seres com relação com a cultura, de domínio, de subjugar e desenvolver, nós somos dominados e enganados o tempo inteiro pela criação. A criação assume no nosso coração, às vezes, status que só o Criador tem. Não é isso que fala o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18? Trocaram o Criador pela criatura. E aí, então, Deus os entregou a todo tipo de corrupção. Nós que deveríamos dominá-la, subjugá-la, ela subjuga o nosso coração e ela domina o nosso coração. Aquilo que deveria ser meio de desfrute para a gente, acaba se tornando o local para nos escondermos de Deus. Nós nos escondemos no trabalho, nós nos escondemos no entretenimento, nós nos escondemos em todos os lugares que era para a gente estar desfrutando de um trabalho diante de Deus. Então, a conclusão que eu chegaria a essa primeira parte é que o pecado é muito sério. Ele tem dimensões totais. O pecado não diz respeito só à minha relação com Deus, ele diz respeito à minha relação entre as pessoas, a minha relação com a terra.
Uma das doutrinas principais da teologia reformada é a chamada depravação total. Ela não significa apenas que todas as pessoas foram depravadas pelo pecado, mas ela significa também uma depravação de cunho total. As raízes do pecado são muito profundas. E como disse o Francis Schaeffer, se a gente não enfatizar isso corretamente, não só a minha relação com Deus. Deus não nos salvou, Jesus não nos salvou para que a gente vá morar no céu e se esqueça das nossas relações agora, se esqueça da terra, do meio ambiente, de todas as outras relações que nós temos. Não foi para isso. O Evangelho também, a resposta de Deus para isso tem que ser nas mesmas dimensões. E aqui o texto agora fala o que Deus fez. E parece ser uma parte muito, como eu falei, uma postura diante de Deus muito dura. Mas se vocês se lembram daquela estrutura quiasmática, aqui é o centro, do versículo 6 até o versículo 13, é o centro do que Deus fez com a serpente, com o homem, com a mulher. E apesar da palavra maldição, a primeira vez que Deus amaldiçoou alguma coisa da realidade aparecer aqui, eu quero mostrar para vocês como que Deus foi bondoso. Ao invés de castigo, maldição, um Deus irado, magoadinho, com a surpresa da desordem no seu jardim, o que a gente vê aqui é o que o Tim Keller chama de um Deus pródigo, disposto a gastar tudo, de ir em direção de novo aos seus humanos em aliança com Ele, junto ao pecador, para cuidar do pecador, em todas as dimensões que ele havia falhado. Percebemos esse cuidado de Deus também por causa de 3 coisas, e aí eu termino. A primeira delas, que apesar do engano que a criação fez com o ser humano, a serpente, ele depois se esconderam com a árvore, Deus amaldiçoou a serpente e a sua geração. Olha o que diz o versículo 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todo o gado, entre todos os animais do campo, andarás sobre o teu ventre e comerás do pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. A primeira vez que uma maldição é proferida por Deus aqui, depois de ele ter abençoado a criação, ter abençoado os seres humanos para eles crescerem e se multiplicarem, ele agora também amaldiçoa, mas ele não amaldiçoa Adão e Eva aqui, ele amaldiçoa a serpente. Trata-se do antônimo da bênção de Deus, no sentido de que, da mesma forma como ele abençoou para que a natureza e os seres humanos crescessem e frutificassem, aqui o que ele fez quando ele amaldiçoou a serpente foi para controlar o poder dela. Tem muita gente que faz uma leitura literal aqui, e aquele tipo de leitura que eu falei que a gente não deve fazer com os olhos do século XXI, quando ele fala que ela vai rastejar sobre o seu ventre, e fala, olha, significa que ela andava. Não é isso, gente. Um dragão, um demônio de Komodo, não é isso. Lembrem-se o que o pessoal de Israel do século XV, XIV, antes de Cristo, quando falavam de uma serpente, um povo do deserto, que estava no deserto, que a serpente era o animal que eles mais temiam. Quando eles ouviam que a serpente tinha conversado com Eva, pensa o que eles entenderam daquilo. E lembrem-se que eles vinham de uma cultura egípcia, em que o faraó tinha uma serpente em posição de ataque na sua cabeça. E o que Deus falou assim, que você vai rastejar, ele vai falar assim, você não vai ficar mais em posição de ataque contra a humanidade. O John Walton desenvolve essa ideia no livro O Mundo Perdido de Adão e Eva, mostrando que ali é Deus contendo a maldade. Quando Deus amaldiçoou a serpente e ele falou assim, você vai rastejar sobre o seu ventre, ele está falando que você vai ter o seu poder contido. Esse é um tema que aparece por todo o livro de Apocalipse, aonde a serpente aparece de novo, em que ela é presa por 1000 anos, em que ela é colocada, subjugada. E aqui Deus está fazendo isso, ele está agindo com a graça comum dele para todos os seres humanos, para que a serpente não mais engane, para que a criação não mais seja só lugar de engano, mas que ela ainda continue, que ela preserve, de certa forma, os meios de desfrute que Deus tinha criado. Ou seja, contendo o poder do diabo de enganar a humanidade, ele evitava que os elementos criados o tempo inteiro subjugassem o meu e o seu coração. Mas não é só isso que ele faz com a serpente, não. Além dele subjugá-la e colocá-la de uma posição de refém, ele também fala assim, eu vou pôr inimizade entre a sua descendência e a descendência da mulher. Aqui Deus criou 2 cidades. Ele criou a serpente da mulher, da qual todos aqueles que nasceram de novo de Cristo, eu e você fazemos parte. E ele também criou a mente da serpente, aqueles que iam se manter em rebeldia e rebelião ao Senhor. E ele falou assim, eu vou colocar inimizade entre essas 2 gerações. Serão 2 cidades que não vão conversar. Aquilo que Agostinho chamou da cidade de Deus e a cidade dos homens. Em que a cidade de Deus é governada por um amor a Deus,
produzido por Deus, e a cidade dos homens é governada pelo amor dos homens a todas as coisas criadas. É a semente da serpente, a semente da mulher. A semente da serpente é o que a gente chama de antítese. De certa forma, Deus deu graça comum, contendo o poder de Satanás, para que as pessoas, mesmo a semente da serpente, pudessem desfrutar de todas as coisas da criação, mas, em última instância, havia uma diferença fundamental, que é a antítese última entre um cristão e um não cristão. É que a promessa para a semente da mulher é que, apesar dela ter o seu calcanhar ferido, ela pisaria a cabeça da serpente. Aquilo que os teólogos chamaram do proto-evangelho, Gênesis 3,15, é a primeira menção clara de que da descendência da mulher, ou seja, Deus estava gerando um povo em que essa situação que eles experimentaram no Éden seria, de uma vez por todas, redefinida. Apesar, então, da condição desordenada e enganosa da criação, Deus conteve o seu poder. Essa é a primeira coisa que a gente vê da graça de Deus sobre nós, mesmo diante do pecado, da rebeldia do primeiro casal. Mas não só isso, nós percebemos o cuidado de Deus também que, apesar das dores e das disputas entre os seres humanos, Deus abençoou os seres humanos. Olha o que diz o versículo 16. E disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez, com dores dará luz a filhos, e o teu desejo será para com teu marido, e ele te dominará. O pecado atingiu a mulher na sua feminilidade, obviamente. E aonde algumas pessoas só veem maldição aqui de dores na gestação, de relações de domínio com o seu cônjuge. Ou a gente não pode pensar só no casamento, mas nas relações entre as pessoas. Se você continuar lendo Gênesis, os filhos de Caim, que claramente são os filhos da serpente, Lameque, alguém que mata porque pisam no seu pé. E, ou seja, a maldade, as disputas assumem dimensões horrorosas por causa do pecado. Mas, apesar disso, apesar do mandato social ter sido colapsado, Deus ainda age com muita graça aqui. Às vezes a gente não consegue perceber porque a gente só vê dor e disputa. Mas o que Deus está fazendo aqui é cuidadoso, porque mesmo com a desordem instalada nas relações humanas, Ele fala assim: apesar de dor e de disputa, você vai gerar filhos. Apesar de dor e disputa, vocês vão permanecer casados. Apesar de todos os conflitos, vocês vão permanecer tendo relações sociais. Porque eu estou preservando essas ordens. As dores da gestação e as disputas do casamento deveriam ser encaradas por mim e por você. E as disputas entre as relações sociais também, como provas do cuidado de Deus, porque em meio a essas dores, em meio a essas disputas, ainda existe frutificação, ainda existe relacionamento, a graça de Deus ainda mantém as relações sociais. Mais do que isso, o versículo 20 fala que Adão chamou de Eva sua mulher, porque ela foi mãe de todos os seres viventes. É claro que isso não é literal, não foi a mãe de todos os seres viventes. Gênesis faz isso muitas vezes, não é genético. No capítulo 4, ele vai falar que Jubal foi o pai de todos que habitaram em tendas. Ele não foi o pai genético daquilo. O que está falando é que ela foi paradigmática, ela foi exemplar para todas as mulheres. Por quê? Porque a maternidade foi possível para as outras, como foi possível para Eva, pela graça de Deus. E, às vezes, a maternidade não vai ser possível biologicamente, mas quando a gente passa isso pelo crivo do Novo Testamento, pelo prisma da obra de Cristo, a gente percebe que gerar filhos na fé é o grande cumprimento das dimensões desse mandato. O apóstolo Paulo, escrevendo, ele fala: eu sinto as dores do parto, lá em Gálatas, no capítulo 4, por gerar Cristo em vocês. É uma imagem maternal do processo espiritual. O que a gente percebe é que é a graça de Deus e o cuidado de Deus, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à disputa. E, em terceiro e último lugar, a gente vê o cuidado de Deus aqui, porque apesar do suor e do sofrimento, Deus ainda abençoou a terra. Olha o que diz o versículo 17 até o 19. E disse para o homem: por que deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela? Maldita é a terra por tua causa, com o sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó voltará. O mandato cultural falava de desfrute, ele falava para o homem trabalhar, mas ele podia comer de todas as árvores.
E aqui ele foi afetado. A terra foi feita maldita, a terra que Deus tinha abençoado, e agora ela era maldita por causa da atitude do homem. Mas apesar disso, apesar do trabalho dele agora ser feito com suor, não significa que o pecado começou depois da queda, não, viu, gente? O pecado, o trabalho ele é antes da queda. Só que agora ele é feito com suor, ele é feito com dor. Mas apesar disso, o que acontece aqui é que Deus fala que a terra vai continuar frutificando. Ele vai colher e vai plantar. Ele vai poder trabalhar, e apesar dele ser roubado, apesar de às vezes ele plantar e não colher tudo, ele vai colher alguma coisa. Por causa da graça de Deus, por causa da preservação de Deus. E a gente deveria ver o nosso trabalho possibilitado por Deus como uma graça muito grande depois do Éden. Porque apesar do homem ter sido desobediente às ordens de Deus, apesar do homem ter virado para o próprio Deus e falar assim: foi a mulher que tu me deste, esse jardim, tudo aqui está errado. A minha relação com o Senhor, eu tenho medo agora, apesar de tudo isso. E Deus poderia ter desistido, porque o pacto entre eles foi quebrado. Ele falou assim: vai continuar casado, vai continuar trabalhando, vai continuar se relacionando comigo. Pela graça de Deus. E a relação com Deus a gente percebe porque no versículo 21 ao 24 narra como que Deus, apesar de tudo, cobriu o pecado de Adão e Eva. A palavra para cobrir a nudez, quando Deus costurou uma veste para eles, é labesh, que é a mesma palavra para perdoar pecado, que os salmistas usam muito. Quando Deus cobriu o meu pecado, quando Deus perdoou o meu pecado. E claramente aqui um animal foi sacrificado para isso, teve derramamento de sangue. É que Deus cobriu a nossa vergonha, impediu que nós comêssemos da árvore da vida, quando Ele nos colocou para fora do Éden, e a gente pensa, nós perdemos o paraíso, foi graça, foi cuidado de Deus para que a gente não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente naquela condição de rebeldia e de pecado, porque Ele queria restaurar todas as coisas e Ele sabia como que Ele ia fazer isso. Meus irmãos, para a gente concluir, percebam que a história de Gênesis 3, do 8 ao 24, é uma história triste, é uma história do paraíso perdido, é uma história do pecado, é uma história da quebra da aliança, mas, acima de tudo, é uma história da graça de Deus, é uma história do cuidado de Deus, que Ele teve de proporcionar um novo e vivo caminho até a redenção e dando sinais de como que Ele ia fazer isso. A igreja chamou esse trecho de o proto-evangelho, porque é a boa nova de que o mal não dominaria para sempre, que a semente da mulher feriria a cabeça da semente da serpente. Gênesis segue essa semente da mulher, depois você vai continuar lendo na sua casa, Adão, Sete, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Judá, e o restante da Bíblia toda vai seguir a trilha de Davi até Jesus. Essa história é sobre Cristo. Essa história é como Cristo é o cumprimento dessa profecia, de que Ele, apesar da morte, como nós cantamos aqui hoje, a escuridão ter tragado ele momentaneamente, ter ferido seu calcanhar, não foi um ferimento fatal. Ele pisou a cabeça da serpente, que já estava dominada. A história de Gênesis 3, versículo 8, não é uma história do paraíso perdido, mas é a história do começo do paraíso restaurado, do cuidado de Deus para o seu povo. Eu já apliquei isso várias vezes, o que isso significava para a gente, mas eu quero só te lembrar uma coisa. Como que só Deus e como que Ele lidou com o pecado. Em meio à desordem de dimensões cósmicas, a graça comum e a graça salvífica, o favor dele de conter a serpente contra todos e o favor dele de salvar e de formar um povo, a semente da mulher. Como que isso nos ensina a lidar com a dor e com o sofrimento. Gênesis explica como que a gente lida com o mal nesse aspecto, porque às vezes eu e você temos uma noção tão magrinha, tão pífia do mal, e a gente não consegue entender, inclusive, a graça de Deus e o favor dele, porque a gente não entende as dimensões do mal. Sabe por quê? Porque eu e você, como a gente vai vivendo, e a gente vai pensando assim, olha, eu assim, às vezes está tudo bem, como a Alessandra falou aqui, na minha casa assim, a gente tem uns conflitos, mas meu casamento é legal, eu tive dores no parto, eu fiquei muito enjoada na gravidez, mas assim, ou não, eu nem consegui casar, ou eu desisti do meu casamento, mas assim, tá mais ou menos, sabe, a gente tem uma noção tão minúscula do pecado, porque a gente nem percebe como que Deus age na nossa vida. Era para eu e você, meus irmãos, quando a gente pecou contra o Senhor, quando Adão virou para Deus, você consegue imaginar isso? Ele virar para Deus e dizer assim, foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa foi sua.
A santidade de Deus não permitiria que aquilo acontecesse. É porque, como diz lá em Apocalipse 13, a cruz de Cristo, ou Cristo já tinha sido crucificado antes da fundação do mundo. E a gente só conseguiu ter vida após o Éden. A gente só conseguiu casar, gerar filhos, ter relações sociais. A gente, mesmo em meio à dor e meio ao sofrimento, por causa da graça de Deus. A gente pega um avião, sai lá de Goiânia e vem para Belo Horizonte. A gente tem tecnologia, a gente tem ciência, a gente tem amigos. Mesmo que a gente esteja mal, a gente tem remédio. Isso tudo é paliativo, isso tudo é para conter a maldade, mas é sinal da graça de Deus. O pecado simplesmente corrompeu tudo. Nenhum ser humano poderia nascer com tudo. Não, tá ok. Não está ok. Você não está nem percebendo a graça de Deus. Nascer no pecado, quando diz que todos nasceram na iniquidade, é nascer na desordem cósmica. Com Deus, com os seres humanos e com a terra. É nascer em inimizade com Deus, é nascer com tudo errado. Só que quando as coisas começam a dar certo na nossa vida, e algumas delas dão, outras não, mas umas dão. Significa que Deus está agindo. Significa a graça de Deus o tempo inteiro, sustentando a criação, intervindo, porque tudo foi feito por Ele, para Ele, e através dEle foram feitas todas as coisas. Ele é quem preserva tudo. Isso é por causa do Senhor Jesus. Então, em meio ao caos total, Deus ainda tem expressões, muitas vezes imperfeitas, momentâneas, incompletas, mas que apontam para as suas promessas. De que um dia nós moraríamos numa cidade onde toda a lágrima dos nossos olhos vai ser enxuta. Em que a dor e o sofrimento não vão acontecer mais, as dores do parto, as disputas humanas, o engano da criação, as dúvidas que a gente tem na nossa relação com Deus, isso vai ser dissipado. E até lá, para a gente não viver numa desordem absoluta, Deus proveu os meios, principalmente através de Cristo, para que eu e você tivéssemos vida. Então, não desconsidere nunca que Deus amaldiçoou. Você está sentindo tanta dor, você está sentindo tanta disputa, você está sendo tão enganado, isso é maldição, Deus esqueceu de mim, Deus não está vendo a minha dor, Deus não está entendendo a minha dificuldade de trabalhar, de fechar os negócios, não conseguir assim, prosperar, o suor do meu trabalho. Não encare que Deus esqueceu de você, que Deus te abandonou. É o contrário, só de você trabalhar, só de você insistir ainda no seu casamento, nas suas relações, na sua maternidade ou paternidade, seja espiritual ou biológica, já é graça de Deus, já é sinal de que Deus não nos entregou nós mesmos, de que Ele não nos abandonou. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus santo. O Senhor não precisa de nada, o Senhor não é servido por mãos humanas, nenhum templo que a gente constrói, o Senhor habita, e mesmo assim o Senhor se revela a nós. Teve o cuidado, Pai, de registrar essa revelação, para que hoje eu e meus irmãos pudéssemos estar diante da Tua palavra, Pai. Nós te louvamos por isso. Nós te louvamos porque Tu és santo e mesmo assim o Senhor se envolve, se compromete, faz pacto, Pai, com um povo que não tinha nada para Te oferecer, Pai. Nós pecamos com Adão e Eva. Qualquer um de nós colocados ali no lugar de Adão e Eva faria o mesmo, Pai. Mas mesmo assim o Senhor separou uma linhagem, uma semente, Pai, da mulher, para que formasse um povo, para que chamasse o Senhor de nosso Deus. Nós Te louvamos por isso, Pai. É para isso que nós nos reunimos aqui, é para Te louvar, é para cantar ao Senhor, dizer que só o Senhor é Deus, que apesar do suor, apesar das dores, das disputas e do engano, o Senhor ainda preservou em nós muita coisa boa. E a graça do Senhor, Pai, nós Te louvamos por isso. Não deixar a graça ser só uma palavra distante do nosso vocabulário religioso, mas que a gente perceba isso nas mínimas coisas, Pai. Que a gente perceba como que o Senhor está continuamente, por causa do Teu amor e da fidelidade ao Seu nome, sustentando todas as coisas. Perdoa, Pai, os nossos pecados quando nós vivemos de uma forma que simplesmente ignora isso, que esquece disso, e ajuda-nos a ter cada vez mais essa consciência. É a nossa oração no nome de Jesus, para a Sua glória. Amém.